Sabe aquela sensação de que algo precisa terminar para que uma coisa nova possa começar? É sobre essa jornada que a gente vai conversar hoje. Uma jornada que vai do fim a um novo começo, usando como guia uma das histórias mais poderosas de renovação que existem. Olha, a nossa história começa aqui, nesse cenário que parece que perdeu a cor, perdeu a esperança. É um mundo que está pesado, sabe? Onde o cansaço está estampado nos rostos e o barulho das batalhas parece ter calado a alegria. Isso lembra muito a Sexta-feira Santa, né? Aquele dia de uma tristeza profunda, de uma aparente derrota. E no meio desse cansaço todo surgiu um grito. Mas veja bem, não é um barulho qualquer. É o som de uma história que chegou no seu ponto máximo de tensão. É como se tudo aquilo que estava quebrado, tudo aquilo que estava errado, dissesse basta. Chegamos num beco sem saída. Então, para a gente conseguir entender o que é a renovação, primeiro a gente precisa encarar de frente a realidade do que chegou ao fim. É exatamente sobre isso que vamos falar agora, sobre essa atmosfera de desesperança, esse peso todo que vem antes de uma grande virada. Tenta imaginar o silêncio do sábado de Aleluia. Aquele momento que fica ali suspenso no tempo, sabe? Entre a crucificação e a ressurreição. A sensação é de que a história acabou. Ponto final. Parece que não tem mais capítulo para escrever, que o fim é definitivo. E essa experiência toda leva a gente para um lugar muito pessoal, a chamada noite escura da alma. É nesse momento que a gente confronta o que parece ser um final sem volta, a perda total da esperança, e tem que aceitar um vazio que ficou. Agora, aqui a coisa fica bem interessante, porque a nossa percepção fica nesse cabo de guerra, né? De um lado, a certeza de um fim. Acabou, é isso. Do outro, a promessa de um começo. A gente fica preso entre esses dois polos. Mas será mesmo que um fim é só um fim? E esse espaço entre as coisas tem um nome: liminaridade. Pensa nesse como um portal. Você já não é mais o que era, mas também ainda não é o que vai ser. O que parece um fim desolador é, na verdade, um espaço de transição sagrado. Um terreno fértil para o que está vindo aí. E é justamente aí, nessa escuridão, nesse estado de espera, que a narrativa começa a virar. A chave vira. A desesperança começa a dar lugar para um novo jeito de entender as coisas. O potencial que estava escondido naquilo que parecia ser só um fim. Essa pergunta aqui, ela muda tudo. Vira o jogo. E se a morte não for o ponto final, mas uma condição necessária para a vida florescer? A gente é convidado a mudar completamente a perspectiva, a ver o enterro não como uma perda, mas como um plantio. Nossa, e a metáfora da semente é perfeita para isso. Pensa só, ela precisa do escuro para germinar. A casca antiga tem que se romper, tem que quebrar para o novo poder nascer. E o mais incrível é que o maior potencial dela só aparece depois que ela é enterrada, escondida. O fim da semente é, na verdade, o começo da planta. Isso tudo nos leva, claro, ao clímax dessa jornada, a manhã de Páscoa. O momento em que a esperança deixa de ser só uma ideia, um conceito, e se torna uma realidade vibrante. A escuridão não venceu, a luz renasceu. Esse processo de renovação, ele tem um caminho claro, né? Começa no silêncio, em reconhecer o fim. Passa pela aceitação, por deixar ir o que já foi. Daí, acende aquela chaminha de esperança e culmina na transformação completa. Não é algo que acontece do nada, é um processo poderoso. E aqui está o pulo do gato. A gente pensa que para vencer a escuridão precisa de um sol ofuscante, de muita luz. Mas não, tudo o que precisa é de um único raio de luz, como a primeira luz da manhã de Páscoa que mostrou o túmulo vazio. Só essa pequena fresta de esperança já é o bastante para desmontar a escuridão inteira. E no final das contas, a grande verdade dessa jornada é esta. Não importa quão longa seja a noite, quão profundo o silêncio ou quão definitivo pareça o fim, a escuridão nunca, jamais tem a palavra final. A luz, a vida e a renovação, elas sempre encontram o caminho de volta para casa.